Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre as características das substâncias iônicas, metálicas e moleculares. Eu coloquei nesse quadro essas características para a gente compreender bem as diferenças entre esses tipos de substâncias. Substâncias iônicas, metálicas e moleculares. Então vamos começar pelas substâncias iônicas. Elas possuem somente ligações iônicas entre cátions e ânions. E essas ligações iônicas são fortes. Por isso, para afastar os cátions e ânions, nós temos que fornecer grande quantidade de calor. Ou seja, essas substâncias possuem elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Elas são sólidas a 25 graus Celsius e 1 atm e conduzem corrente elétrica apenas quando estão no estado líquido ou dissolvidas em água. Essas substâncias iônicas são formadas por íons. Íons conduzem corrente elétrica quando eles têm um movimento livre. No estado sólido, esses íons estão presos pelas fortes ligações iônicas, então eles não têm liberdade de movimento. Quando uma substância iônica é derretida, ela sofre fusão, ou quando ela se dissolve em água, esses íons se separam. Eles sofrem um fenômeno de dissociação, separação dos íons. E esses íons ficam livres, o movimento deles é livre e eles podem conduzir corrente elétrica. As substâncias metálicas só possuem fortes ligações metálicas entre cátions metálicos e os elétrons livres, também chamados de elétrons deslocalizados. Como essas ligações são muito fortes, essas substâncias possuem elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. Portanto, são sólidas a 25 graus Celsius em 1 atmosfera de pressão, exceto o mercúrio, que é líquido. Devido à presença desses elétrons livres que se movimentam em torno desses cátions, as substâncias metálicas são boas condutoras de energia elétrica e energia térmica. E também apresentam brilho, porque esses elétrons livres absorvem e irradiam energia luminosa. Um detalhe importante, essas substâncias metálicas podem ser transformadas em lâminas, são chamadas substâncias maleáveis, e em fios, são substâncias dúcteis. As substâncias moleculares possuem fortes ligações covalentes entre os átomos de uma molécula. E entre essas moléculas, quando a substância está no estado sólido ou líquido, há as chamadas ligações intermoleculares ou forças intermoleculares, que são mais fracas que as ligações covalentes. Quando uma substância molecular está no estado sólido, as suas moléculas estão bem organizadas, estão próximas e atraídas por essas ligações intermoleculares. Ao sofrer fusão, a substância molecular passa do estado sólido para o estado líquido e as moléculas se afastam um pouco mais, enfraquecendo as ligações intermoleculares e não as covalentes. Quando a substância molecular no estado líquido sofre vaporização e passa para o estado gasoso, as suas moléculas se afastam, ficam totalmente desorganizadas e as ligações intermoleculares praticamente deixam de existir. Portanto, como as ligações intermoleculares são mais fracas, essas substâncias moleculares possuem, em geral, temperaturas de fusão e ebulição mais baixas que as substâncias iônicas e metálicas. O estado físico de uma substância molecular depende da substância. Há substâncias sólidas, líquidas ou gasosas em condições ambientes, ok? 25 graus Celsius e 1 atm. Em geral, elas não conduzem corrente elétrica no estado sólido ou líquido, já que essas substâncias não são formadas por íons. Lembrando que a condução de corrente elétrica envolve elétrons livres ou íons livres. Mas existem substâncias moleculares que conduzem corrente elétrica quando estão misturadas com água, dissolvidas em água. São os ácidos e a amônia. Essas substâncias, ao se dissolverem em água, produzem íons que se separam e ficam livres. Eles têm um livre movimento. E isso possibilita a condução de corrente elétrica. Substâncias iônicas não conduzem corrente elétrica quando elas estão no estado sólido. Isso só ocorre quando elas estão no estado líquido ou dissolvidas em água, quando seus íons se separam, quando seus íons sofrem dissociação. As substâncias metálicas são boas condutoras de energia elétrica.
Já as substâncias moleculares não conduzem corrente elétrica, porque essas substâncias não são formadas por íons, exceto ácidos e amônia quando estão dissolvidos em água, pois ocorre o fenômeno da ionização, que é a formação de íons e a separação desses íons que ficam com livre movimento. Só para lembrar, a água é uma substância molecular. Portanto, a água pura não conduz corrente elétrica. A água é uma substância que também sofre ionização, tal qual os ácidos e a amônia. Porém, essa ionização da água é muito fraca, são pouquíssimos íons produzidos. Quando a água não está pura, ela pode conduzir corrente elétrica porque podem estar dissolvidas nessa água substâncias que liberam íons. Diamante, grafite, grafeno e fulereno são substâncias formadas apenas por átomos de carbono, são alótopos do carbono, e são conhecidos como cristais ou sólidos covalentes, pois possuem ligações covalentes entre os seus átomos. Essas substâncias possuem elevadas temperaturas de fusão e ebulição, o contrário das substâncias moleculares, que em geral possuem temperaturas de fusão e ebulição mais baixas que as iônicas e metálicas. Bom, pessoal, estou indo. Obrigado pela atenção. Um abraço. Tchau, tchau. Fui!